Sou o André, sejam bem-vindos ao canal. Vejam neste vídeo algumas das histórias reais que se tornaram filmes. Entre os vários contos infantis, alguns sempre são mais lembrados do que outros, como João e Maria, publicada pela primeira vez em 1812 pelos irmãos Grimm. A história dos dois irmãos permanece em nossas mentes. Todo mundo conhece essa história, onde um menino e uma menina são abandonados na floresta pelo pai e a madrasta porque eles não tinham condições de sustentá-los. Enquanto procuravam o caminho de volta, as crianças acabam sendo capturadas por uma bruxa, e o resto desta história vocês devem lembrar. Felizmente os dois conseguem escapar da bruxa má, e reencontram seu pai. Eles voltam para casa felizes e com o dinheiro encontrado na casa da bruxa. Essa é a história mais popular do conto, que é destinado ao público infantil. Mas a versão original dessa história é muito mais sombria e macabra, e definitivamente não era destinada a crianças. A história original de João e Maria. O conto original não tinha o nome de João e Maria. Esse título também foi uma adaptação, e o nome real era As Crianças Perdidas. A história se passa na Idade Média, e bem longe de ser um conto infantil, é uma representação real das dificuldades enfrentadas naquela época devido à falta de comida. Naquele tempo, era muito comum que pais matassem os próprios filhos ou os abandonassem, por não terem condições de sustentar a todos. Na verdade, os nomes dos irmãos eram Jean e Jeanette, e assim como o conto infantil, os dois foram largados na floresta pelos pais. E para encontrar o caminho de volta, os dois subiram em uma árvore e avistaram dois telhados, um branco e outro vermelho. Então, Jean e Jeanette decidem ir rumo à casa de telhado vermelho. Chegando lá, eles encontram uma doce e gentil senhora que afirmava ser a dona da casa, e ofereceu abrigo às crianças. Mas ela tinha uma condição, que os dois não fizessem barulho, porque o seu marido os atacaria, caso descobrissem a presença deles. Mas a verdade é que o tal marido era um demônio, e logo sentiu o cheiro dos novos hóspedes. Ele então acabou aprisionando os irmãos, para que fossem devorados. Jean seria o primeiro, e por estar muito magro, recebia mais comida para que se tornasse apetitoso ao demônio. Dias depois, o demônio fez alguns testes para ver se o garoto já estava pronto. Então Jeanette conseguiu ajudar o irmão a enganá-lo. Os dois usaram um rabo de rato, para se fazer como se fosse o dedo do menino, dando a entender que estava muito magro ainda. E eles conseguiram isso 2 vezes, até serem descobertos. Sabendo que tinha sido enganado, o demônio decidiu que faria uma guilhotina para cortar a cabeça do menino. Após saber disso, as crianças chamaram a gentil senhora, que os havia recepcionado, e a enganaram. As 2 crianças cortaram a cabeça da idosa, e fugiram com a carroça do demônio cheia de ouro e prata. A figura demoníaca ficou enfurecida ao saber da fuga dos irmãos e foi atrás deles. Uma lavadeira que morava na região percebeu a situação e decidiu ajudar os irmãos. Ela conseguiu enganar o demônio, fingindo ajudá-lo a passar pelo rio, mas acabou puxando a ponte improvisada fazendo com que ele caísse no rio e morresse. Depois disso, Jean e Jeanette conseguiram encontrar o caminho de volta para casa. E com toda a fortuna roubada do demônio, eles viveram felizes para sempre. Ambas as histórias tiveram um final feliz, mas o desenrolar do original, com certeza foi bem mais sombrio e macabro. O conto macabro da Branca de Neve. A versão dos irmãos Grimm está longe de ser uma história infantil. A história da Branca de Neve é famosa, transformada em uma mega animação em 1937. O conto retrata a história de uma bela moça banida por uma madrasta malvada, e acolhida por 7 simpáticos anões, até que é envenenada por uma maçã, e cai em um sono profundo. O feitiço é quebrado ao receber o beijo de um galante príncipe. No entanto, a produção de Walt Disney escondeu a jornada original da Branca de Neve, que mostra detalhes assustadores. O conto original dos irmãos Grimm não era indicado para crianças. E uma dessas histórias era da Pequena Branca de Neve, em que a rainha má pede a um caçador que leve a moça, que dá nome ao conto, à floresta para que a mate. Entretanto, na versão macabra, a princesa é uma criança de 7 anos. Como prova do assassinato, a monarca cruel exige que o assassino retorne com os pulmões e o fígado da pequena menina. Transtornado, o caçador finge matar Branca de Neve, cortando na verdade um javali,
cujas tripas serviam de prova de seu trabalho. A rainha acredita e, comemorativamente, come os órgãos da menina. Depois que a mentira do caçador é descoberta, começa a fase do conto, em que a rainha má se dedica a enganar Branca de Neve. Na versão dos Grimm, isso ocorre 3 vezes. Na primeira, ela faz a garota experimentar um espartilho que, de tão apertado, a faz desmaiar. Os anões a salvam. Na segunda, ela vende à garota um pente envenenado, que a faz dormir. Na terceira, aparece a famosa maçã venenosa. Após o envenenamento, ela desmaia e é considerada morta. Em seguida, é colocada num caixão de vidro. É neste momento em que aparece o príncipe, insistindo em levar o cadáver para o lado de fora da casa. Hesitantes, os anões concordam, carregando-o até que tropeçam e fazem a princesa se movimentar no caixão. Isso faz com que ela cuspa o pedaço de maçã entalado na garganta e abra os olhos. Sem beijo nenhum. Mesmo assim, da mesma maneira que ocorre no filme, Branca de Neve se apaixona pelo príncipe e eles se casam. Mesmo que a moça tivesse 7 anos. No casório, encontram a rainha má, que decidiu comparecer. Na cerimônia, os anões decidem punir a rainha, de maneira sórdida, fazem-na dançar até a morte. Nas palavras originais dos Grimm, eles colocaram um par de sapatos de ferro em brasas. Eles foram trazidos com pinças e colocados diante dela. Ela foi forçada a entrar nos sapatos quentes e dançar até cair morta. Bizarro, não é? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para que possa ser notificado de novos vídeos. Até a próxima.